Iniciamos o ano de 2021, continuamos com a pandemia do Covid-19. Entramos na estação do verão, altas temperaturas, aglomerações em praias, diversas perspectivas para esse novo ano. Para falar um pouco sobre dicas nessa estação e por conta da nossa realidade, conversamos com o clínico geral Charles Wurzel, que vai dar algumas dicas então para esse ano. Bom, na verdade, o que acontece? Nós ainda estamos trazendo um pouco, ou bastante de 2020 em 2021. E eu acredito que ao longo do ano deverá ser assim, né? Nós temos agora a perspectiva de ter vacinas, né? A gente não sabe exatamente quando, mas a partir talvez de final de janeiro, começo de fevereiro, né? E vai ser pautado assim por grupos, né? Conforme o Ministério da Saúde está anunciando. Tá? Então, eu acredito que como não será todo mundo, né, nós somos 210 milhões de brasileiros, então nem todo mundo vai receber, né, não vão receber ao mesmo tempo, eventualmente nem todo mundo vai querer fazer, né, uma pena, porque eu acredito que sim, deveríamos ter a maior quantidade possível de vacinação. Tá? Então, as dicas, elas são muito baseadas, né, nessa parte do cuidado, porque mesmo com vacinação, né, nós vamos precisar usar, hoje mesmo me fizeram essa pergunta, nós vamos precisar usar máscara todo esse ano, tá? Por quê? Porque a máscara, ela vai nos ajudar a prevenir, né, possíveis infecções, tá? Porque a vacina, ela ajuda a diminuir o número de casos, né, e a gravidade deles, mas pessoas poderão ainda adoecer, tá? Então a máscara, os cuidados da máscara, a lavagem das mãos com sabão, água, usar o álcool gel, principalmente evitar as aglomerações, né? Aglomerações que a gente teve no Natal, no Ano Novo, isso a gente não pode repetir, porque o vírus precisa dessas aglomerações, né? E nós vamos ter que manter isso ao longo de todo o ano, tá? Enquanto a população, uma boa parte dela não se vacinar. A outra coisa que eu acho muito importante é que agora nós estamos no verão, e no verão a gente sabe, com esse calor, né, os dias têm sido bem quentes, abafados, a gente tende a perder um pouco mais de líquido, né, pela pele, pela respiração, na urina, nas fezes. Então a gente tem que tomar mais líquido. Tá? A gente faz um cálculo mais ou menos de 30 ml por quilo de peso. Isso daria mais ou menos, numa pessoa de 70 quilos, 2 litros. Tá? Então, entre 1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros é o ideal em 24 horas. De preferência, água. Tá? Então o pessoal me pergunta, mas pode ser suco, né? Suco de caixinha, Pode, mas o ideal é que seja água. Lembrar que o suco de caixinha, o refrigerante, tem uma quantidade muito grande de açúcar e de sal. Então, aquelas pessoas que são diabéticas, hipertensas, elas devem evitar esse tipo de bebida. Tá? Não que não possa, mas devem evitar. De preferência, se for tomar suco natural. Tá? Mas principalmente baseado em água. A outra dica que eu daria é o próprio sol, né? A gente evitar o sol naquele horário em que os raios ultravioletas são mais fortes, que é das 10 da manhã até as 13h30, 4 da tarde. Se possível, evitar esses horários de exposição ao sol, né? Quando a pessoa quer ou tem que fazer algum trabalho, principalmente quem trabalha com agricultura ou tem que ficar mais exposto, então usar um chapéu, né? Um chapéu de aba larga, para evitar com que os raios solares incidam sobre ela, né? Quem tem a pele muito clara deve passar protetor solar, mesmo usando o chapéu, tá? Usar um fator protetor de 30 ou mais, tá? Usar pelo menos, né, de manhã e repassar à tarde se for trabalhar, né? Tomar bastante líquido, como eu falei, tá? E outra dica importante é que normalmente agora, nessas épocas de verão, quando faz muito calor, são comuns aquelas gastroenterites, né? Todos os anos tem aquelas, vamos dizer, aquelas doenças diarreicas, né? Então sempre quando for tomar água filtrada, de preferência ou água fervida, né?
que evita o aparecimento dessas diarreias. Não se tem nenhuma informação ainda em que Covid se propague na água. O grande problema vamos dizer, de ir numa piscina, ir na sauna, ou ir nas águas termais, ou num rio, é a aglomeração. Então as pessoas acabam ficando muito juntas, né? Então elas ficam a menos de 2 metros, né? De 1,5 metro, 2 metros. Então as pessoas estão todas ali, né? E não é a água que propagaria o vírus, mas sim a aglomeração. Então, se as pessoas forem tomar banho de mar, forem tomar banho de rio ou na piscina, evitar a aglomeração, tá? Evitar de estar assim, com muita gente, né? De estar todo mundo junto, né? Então, a medida, o ideal, né, principalmente assim no mar, que é mais aberto, então tem como se fazer isso, né, tá um pouco distante, no mínimo 2 metros da outra pessoa. O grande problema que eu vejo são as saunas e as piscinas, né? Então, deveria ter um distanciamento. Essa é a grande questão. No momento, pelo modelo que nós estamos agora no estado, com bandeira vermelha, há vamos dizer assim, ordenado pelo estado de acordo com a bandeira, e um distanciamento maior ou uma quantidade, não o distanciamento, mas a quantidade de pessoas no mesmo local, né? Se eu não me engano é 25%. Eu reforçaria, né, para as pessoas o cuidado ainda, né, do distanciamento social, né, do evitar aglomerações, tá, do uso contínuo das máscaras e do álcool gel. São medidas que nós estamos repetindo desde o começo do ano passado e que vão continuar sendo repetidas esse ano, tá? Por conta que mesmo com a vacina, né, nós precisamos que as pessoas continuem usando, né, desses artifícios que são muito importantes, né? E que quando a vacina chegar, eu sugiro à população que faça o uso da vacina, né? Eu sei que é muita informação que vem, né? As pessoas às vezes ficam confusas, mas as vacinas ao longo de desde a primeira vez que foi alguém vacinado, elas salvaram milhares de vidas, né? E a gente sabe que as vacinas esse ano foram feitas assim, em menos de 1 ano, mas nós temos tecnologia para isso e com algum grau de segurança bem importante. Então, eu acho que as vacinas serão a grande salvação nossa nesse ano em meio à pandemia.